Corporativismo, ou espírito de corpo, também pode ser chamado dessa maneira, é aquela atividade, é aquela característica de grupos se defenderem, se amarem, se entrosarem, e é aquela história de que mexeu com um, mexeu com todos, nada mais é do que espírito de corpo quando se trata de instituições. E, de preferência, que as instituições sejam sérias. Mas até instituições não sérias, não dignas, não legais, também dotam-se de espírito de corpo. Mas nós preferimos nos lembrar do espírito de corpo que reina entre militares especializados, como a Brigada de Paraquedistas, como os fuzileiros navais, como o pessoal da Polícia Militar. Eles têm um forte espírito de corpo, dada a natureza do seu trabalho. E outras entidades, outras situações também desenvolvem bem o espírito de corpo, como é o fato dos advogados, da OAB, os sindicatos. Tem outros nem tanto tão recomendáveis, mas mesmo assim o espírito de corpo existe em quase toda a associação de homens. E não seria diferente na maçonaria, onde nós nos dizemos e nos entendemos irmãos de verdade. E lá isto é bastante levado a sério. Ora, aí parando para analisar acerca do espírito de corpo, nós entendemos que quando criaturas humanas se juntam numa determinada situação, numa determinada entidade e pertencem todas aquelas criaturas a esta, ela desenvolve o espírito de corpo pelo encaixar, a compreensão de ideias semelhantes ou de objetivos semelhantes, e isso cria o espírito de corpo. O que nos leva a acreditar que o espírito de corpo não é uma coisa ruim. Ruim ainda é a educação dos homens, que não entendem, que não compreendem, que não alcançam, ou que não, muitas das vezes não se interessam em alcançar, que o espírito de corpo deveria ser desenvolvido por toda a humanidade, uma vez que todas as criaturas humanas pertencem a um mesmo grupo, um grupo que podemos chamar de filhos de Deus. E um dos maiores exemplos, uma das maiores indicações que a coisa deveria ser feita desta forma, nos foi apresentado por nada mais, nada menos que por Jesus, quando disse: amai-vos uns aos outros. Não é uma frase solta, como ele não fazia frases soltas. É uma recomendação de que nós deveríamos ter espírito de corpo, sim, mas não com entidades que se dizem inimigas das outras, porque todas elas são constituídas por seres humanos. E, nesse caso, amai-vos uns aos outros, sim. Mexeu com um, mexeu com todos, mas isso era para ser dividido por todas as criaturas. Alguma coisa que fosse ruim para uma criatura humana deveria ser encarado como ruim para todas elas. Qualquer criatura humana que tivesse em necessidade, em dificuldade, deveria ser socorrida por outra criatura humana, porque isso seria o verdadeiro espírito de corpo, abençoado, bendito e consagrado por Jesus. Bem, enquanto nós não nos desenvolvemos o suficiente para tanto, vamos aí praticando a nossa ideia do cooperativismo ou do espírito de corpo dentro das instituições a que prometemos. Que Deus nos ajude a evoluir o suficiente para chegar ao limite que é o desejável para tanto. Boa noite, meus irmãos.